Boa noite, bem-vindos para mais um Café Literário da Psicanalítica. Sou Ana Lúcia Monteiro Oliveira, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e hoje irei coordenar essa atividade que busca compartilhar com a comunidade psicanálise, literatura e cultura. Nosso Café Literário da Psicanalítica é uma atividade gratuita que ocorre toda segunda terça-feira de cada mês, às 19h30. Hoje, nós iremos conversar sobre a obra Bagagem, de Adélia Prado, filósofa, teóloga e poetisa mineira, anunciada este ano pelo Prêmio Jabuti como a personalidade literária da 62ª edição do evento, que acontecerá em novembro. Adélia foi escolhida, de acordo com a Câmara Brasileira do Livro, por sua obra e seu compromisso com as artes e a literatura. Foi vencedora do Jabuti em 78, dentre outros inúmeros prêmios nacionais e internacionais, sendo reconhecida por seu talento e poesia de nosso tempo. Bagagem foi o primeiro livro de Adélia, publicado em 76, cujos poemas teriam percorrido longo caminho antes de poderem ser apreciados pelo público, pois a poeta escreve sonetos desde os seus 14 anos. Segundo o jornalista Luiz Rebinski, que a entrevistou em janeiro deste ano, Bagagem segue sendo um marco, uma das melhores estreias poéticas da literatura nacional. Nesta entrevista, referindo-se à escolha do título, Adélia afirmou: entre outros títulos que me ocorreram, Bagagem era o que resumia para mim aquilo que não posso deixar ou esquecer em casa, a própria poesia. E hoje, para comentar a sua obra, contaremos com a presença do professor Fernando Machado Brum, professor dos colégios Anchieta e Israelita, doutor em literatura pela URGS, e da psicóloga, psicanalista efetiva da SPPA e docente e supervisora do IEP, Heloísa Toneto. Cada um terá 20 minutos para expor suas considerações e depois abriremos para o debate. Então, quem quiser participar, basta clicar na mãozinha, na barra de ferramentas, que iremos chamar por ordem de inscrição. Os participantes serão chamados 2 a 2 e irão aparecer na tela junto aos apresentadores. Então, Fernando, por gentileza. Então tá, muito boa noite a todos, muita alegria, né, poder partilhar essa mesa virtual, né, já partilhada tantas vezes de maneira presencial e claro que sentimos falta, né, dos companheiros, dos olhares de quem nos assiste, mas certamente, né, continuam sendo olhares atentos, olhares, né, curiosos, que vêm às 7h30 depois de um feriado para, né, assistir uma fala sobre poesia. E eu acho que isso é muito importante, esse é o primeiro ponto, eu acho que isso é muito relevante, né? Estamos falando sobre poesia. E poesia é um gênero extremamente antigo, evidentemente, mas extremamente perene na história da humanidade. Ao longo do tempo, a gente viu mudanças muito grandes na prosa, no romance, no conto, na novela, no próprio teatro, mas a poesia que se fazia em Lesbos há 2.700 anos é a poesia que se faz hoje e que a Adélia Prado pratica ainda hoje. Então, acho que o primeiro ponto é podermos discutir poesia e compreender poesia, né, dentro da lógica do Brasil, dentro da lógica de uma tradição que sai do Brasil e dentro de uma compreensão de que poesia talvez seja o gênero que mais dialoga com a intimidade das pessoas, que mais dialoga com a psique das pessoas. E eu acho que nada mais natural para a sociedade psicanalítica de Porto Alegre discutir poesia. Adélia Prado é uma poeta, né, que eu acompanho há muitos anos. Eu brincava, né, que eu sou apaixonado pela Adélia Prado desde 95, né, então é uma paixão aí de 25 anos, e que eu casaria com ela se ela não tivesse idade para ser minha avó, né, porque a Adélia Prado é uma poeta já bem madura. E a primeiríssima coisa, né, que chama atenção é isso. A Adélia Prado é uma mulher do interior de Minas, ela nasceu numa cidade chamada Divinópolis. Ela tem aquela tradição, né? Ela cumpre aqueles elementos tradicionais da vida interiorana, e isso é interessante, ou seja, casa muito jovem, né? Tem 5 filhos, o marido é funcionário público do Banco do Brasil. Depois que nascem os filhos, depois que os filhos estão um tanto quanto criados, ela volta para a faculdade,
né? Então, porque ela tinha feito magistério, ela vai fazer faculdade, vai fazer letras, aliás, perdão, vai fazer filosofia, depois vai fazer letras, vai fazer teologia, então, né, como a Ana falou, é uma teóloga, é uma filósofa, é uma mulher que está muito, muito ligada às questões da sua época, mas ao mesmo tempo, é uma mulher que tem as suas convicções centradas numa tradição. Então, eu acho que esse equilíbrio entre, né, uma mulher que debate, que questiona, que olha para o mundo e tem o que dizer sobre o mundo, e aí vale muito a pena assistir as entrevistas da Adélia Prado, porque são sempre muito interessantes, normalmente seria uma mulher vinculada muito mais a essa dinâmica, né, de uma transgressividade, afinal de contas, as mulheres, né, então vamos lá, vamos, né, queimar sutiãs, esse tipo de coisa. Quando, na verdade, a Adélia Prado, ela segue esse papel do feminino, no sentido positivo do feminino, que é uma discussão que eu tenho muito com os alunos, né? Eu dou aula para os grandes, né? Então eu tenho essa vantagem de poder discutir coisas interessantes, né? E uma semana passada a gente discutia isso no colégio. As mulheres, elas podem ser mães. As mulheres, elas não precisam ser mães. Então tem uma diferença gigantesca entre tu criar mecanismos de cerceamento em relação ao feminino, né, dizendo assim, não, porque a mulher é mãe, então ela tem que receber menos, porque a mulher é mãe, ou pode ser mãe, quando na verdade tem que inverter essa lógica e mostrar o quão a mulher é, aspas, superior a essa condição que foi imposta ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Então a Adélia Prado, ela transita entre essas duas coisas, né, esses dois polos. De um lado, ela está discutindo coisas que tu esperaria de pessoas mais transgressivas que uma mãe de 5 filhos. Por outro lado, ela não abre mão de ser a mãe de 5 filhos e ainda assim discutir essas coisas. Então, eu acho que esse é o primeiro elemento para perceber a Adélia Prado. E se a gente for comparar a Adélia Prado com outras artistas, né, brasileiras, vamos ficar com as brasileiras, né, a gente pega lá a Clarice Lispector, ela vai publicar seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, com 22 anos de idade. Né? A Cecília Meirelles vai publicar o Espectros com 17 anos de idade. A Raquel de Queiroz vai publicar o seu primeiro livro, 15, com 18 anos de idade. No interior do Ceará, o que é mais radicalmente difícil para uma mulher, né, assim, para publicar um livro e tal. Então, o que a gente percebe que na primeira metade do isso, claro, fiquei em 3 exemplos. Na primeira metade do século, e a gente poderia falar de Tarsila, de Anitta, de Pagu, e, enfim. Então, na primeira metade do século, a mulher, para se destacar na sociedade artística, no meio artístico, ela tinha que ser tão genial, tão acima da média, tão brilhante, que isso era precoce. Isso já estava lá numa Cecília de 15, 16, 17 anos de idade. Já estava na Clarice Lispector, já estava na Raquel de Queiroz. Né? A Adélia Prado vai nascer em 35 e o seu livro é efetivamente publicado, o seu primeiro livro, não quer dizer que ela só escreveu ali, mas o livro é publicado em 76. Ou seja, ela tinha 41 anos de idade quando publica a sua primeira obra. Né? Então, esse detalhe eu acho que é muito relevante. Ela é alguém que vem, e que vem não, porque ela não sai, ela está no interior, ela é alguém do interior, ela cumpre uma série de rituais interioranos, né, familiares de tradição e tal. Ela demora para publicar a sua primeira obra, né, e publica porque teve, vamos chamar assim, a cara de pau de entregar esse livro para o Drummond, ninguém mais, ninguém menos que o maior poeta do Brasil, entrega o livro para o Drummond, o seu Drummond, o senhor pode dar uma olhadinha no meu livro? Isso em 75. E o Drummond, ele prontamente lê o livro, né? Uma semana, 2 depois, sai um comentário do Drummond no jornal, né, que o Drummond escrevia na época. Ele manda o livro para o Afonso Romano Santana, que na época era o diretor da Biblioteca Nacional, com uma carta. Publica, porque isso aqui é a maior poeta do Brasil. Então, quando o Drummond diz que está na frente da maior poeta do Brasil, tudo bem que o Drummond é mineiro, a Adélia é mineira, tudo bem que mineiro geralmente é humilde, o Drummond o era, né? O Drummond não se achava um grande poeta, o que sobra para nós, mas enfim, a gente se dá conta que, né, existe alguma coisa interessante ali. Então, quando a Adélia publica, quando sai efetivamente, né, o livro Bagagem, em 76, a Adélia já tem 41 anos de idade, já está formada, já tem toda uma tradição. E aí eu segurei uma informação aqui, né, até agora. Por quê?
Porque a Adélia Prado, mineira, leitora de Drummond, de Bandeira, de Cecília, de Fernando Pessoa e Guimarães Rosa, são os cinco principais, né, escritores brasileiros que ela lê, além, né, de um livro básico, né, que eu digo para os alunos todos têm que ler, quem não lê esse livro, né, vai ir para o inferno, que chama-se a Bíblia. Então a Adélia é bíblica, e o Drummond diz isso, a Adélia é bíblica, né, o tempo inteiro o diálogo dela com a tradição católica é muito intenso. Então, a Adélia Prado, que leu Drummond, que fala da pedra no meio do caminho, leu Bandeira, né, que fala sobre o cotidiano, né, lê a Cecília, que fala sobre a existência, lê, claro, Pessoa e Guimarães Rosa, que experimentam na sua arte, a Adélia se contamina disso tudo para escrever uma obra liberta, eu acho que é uma palavra importantíssima para a gente entender a Adélia Prado, é uma obra liberta. Então, nos livros da Adélia, que são livros muito prolixos, ou seja, ela fala muitas vezes e fala muito sobre as coisas que ela está experimentando, então é uma obra liberta, uma obra onde, diferente, né, da poesia, por exemplo, do João Cabral, que é uma obra que abre fundamentalmente pela dinâmica da forma, a Adélia Prado deixa a forma num segundo plano, como a maior parte da obra do Bandeira, por exemplo. Né? Então, a forma é um segundo plano. A Adélia Prado, então, ela escreve versos brancos, ela escreve versos livres, ela escreve poemas com título, ela escreve textos que vão evocando os sentimentos que ela tem, né, a cada momento da vida. A base para esses sentimentos, para essa poesia, é o cotidiano, é o dia a dia, é o que acontece naquela pequena cidade de Divinópolis. Então tem várias imagens da Adélia Prado que são muito bonitas, né? Bato o osso no prato para chamar cachorro. Isso. Né? Então, essa coisa assim do cotidiano. A minha vida é uma vida de cotidiano, uma vida de normalidade. Mas não quer dizer que na normalidade não exista o epifânico. E aí é que vem a questão. A Adélia Prado, biblicamente, ela vai buscar nas pequenas coisas da existência as epifanias transcendentes. Então, se a gente pegar lá o livro de Reis, que conta a história de Elias, né, existe ali, Elias subiu no alta montanha para encontrar Deus, livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 15, para quem quiser conferir depois. E ele queria ver Deus. E aí passou um furacão, uma tempestade, e Elias percebeu que ele não estava Deus. E aí choveu fogo, e Elias percebeu que ele não estava Deus. E aí choveu pedras de gelo, e aí Elias percebeu que ali não estava Deus. E aí passou a brisa suave. E quando passou a brisa suave, ali Elias percebeu a presença de Deus. A Adélia, ela é muito Elias, ela é muito essa pessoa que olha para o cotidiano e o que ela enxerga no cotidiano é a transcendência. Então, vem o outro lado da Adélia Prado, que é o lado do místico, que é o lado do metafísico, que é o lado do transcendental, que é o lado de compreender a existência humana, essa existência carnal, essa existência concreta, existência então que está ligada ao cotidiano, nós vivemos no cotidiano, e ela está também ligada a uma dimensão eterna, etérea e espiritual. Então, a Adélia católica, né, e cumprindo todas as dimensões do universo católico, compreendendo o mundo pelo universo católico, a Adélia, ela liga esses dois pontos que aparentemente, né, em muitos artistas, em muitas situações, estão desconectados. De um lado, o cotidiano, do outro lado, a transcendência. E ela cria, então, ela consegue criar uma coisa que não é natural na poesia, que não é a coisa mais simples de fazer, e eu acho que essa é o grande pulo do gato da Adélia Prado. Né? Ela consegue estabelecer justamente a metafísica do cotidiano, ou seja, como estas coisas transcendentes aparecem a partir do cotidiano, a partir da normalidade. E como uma pessoa que tem um ouvido atento, que tem um olho atento, consegue perceber essas pequenas superações da existência. E nisso a Adélia Prado é muito drummoniana. E aí entra um outro ponto que eu acho que vale muito a pena a gente cuidar, a gente pensar. A poesia, especialmente, não só toda a arte, mas a poesia especialmente, ela porque ela é pequena, né? Porque ela é pequena, então ela é difusa nesse sentido. Ela dialoga muito entre si.
Então o Drummond cita o Vinícius, o João Cabral cita o Drummond, e assim sucessivamente. E a Adélia Prado, ela faz esse jogo olhando para o seu passado e a sua tradição. E quando a gente lê o Drummond também é um artista que consegue converter a flor que brota no meio da rua numa imagem de esperança. Então, qualquer pessoa que olha para a flor no meio da rua diz, puxa, uma flor. O Drummond diz, uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, rio de ácido tráfego. Uma flor desbotada que ilude a polícia. E aí, então, tu percebe que o Drummond ele tem essa coisa de perceber, e eu acho que, nesse sentido, eu sou meio romântico, né? A minha leitura é meio romântica. É talento, ele nasceu assim, ele enxerga o mundo com uma sensibilidade diferente. E é justamente essa sensibilidade diferente que a Adélia Prado bebeu, ou seja, aprendeu, né, com o Drummond, com o Bandeira, com a Cecília, e se eu tenho uma boa leitura desses poetas, o que acontece quando a gente está lendo a Adélia Prado, a gente vai ouvindo os ecos. Eu brinco com os alunos aqui, eu sublinho os poemas em aula e digo assim, ó, isso aqui é Cecília. Ah, como assim, Bruno? Isso aqui, ó, vamos ler a Cecília de novo. Aí eu trago o poema. Uau, era exatamente a mesma ideia que ela trouxe e adaptou. Olhando especificamente para o Bagagem, eu acho que uma coisa que vale muito a pena a gente cuidar é que, assim, é um livro muito cifrado, é um livro que eu posso ler muito de boas, do tipo assim, ah, vou flanar no livro, ok. Mas eu posso ler muito buscando a dimensão Illuminati deste livro, né? Ou seja, existe uma codificação ali, uma codificação para iniciados. Então, se tu não é iniciado, tu não vai perceber. Né? Ah, Bruno, o que eu tenho que fazer? 4 anos de teologia ajuda, né? Que é o meu caso, 4 anos de teologia ajuda. Então, o que acontece? Todas as partes do livro, o livro tem 5 partes, todas as partes do livro, elas têm títulos e elas têm epígrafes. E, quer dizer, todas as partes não. A quinta parte, que é uma parte poema, não tem epígrafe. Mas, enfim. Então, o livro inteiro tem uma epígrafe, que é de São Francisco de Assis, ou associado a São Francisco de Assis, né? Aí a primeira parte do livro chama o Modo Poético. Modo Poético, que tem uma epígrafe do Salmo 126, fala sobre o cantar. Aí depois tem uma parte que é bastante propício, né? O modo poético, e a epígrafe é sobre o canto, sobre a poesia sálmica. Aí tem uma parte chamada Um Jeito e Amor, onde ela fala, evidentemente, do amor, né? E aí tem o Cântico dos Cânticos, que é um livro que muito pouca gente sabe, mas é um livro erótico. Então a Bíblia tem um livro erótico, tá? Então ela traz o Cântico dos Cânticos, e ali vai aparecer poesia erótica, assim, né? No Cântico dos Cânticos e nessa parte do livro da Adélia Prado. Não todos os poemas são eróticos, ela fala dos vários tipos de amor, desde o amor eros até o amor ágape, ou do amor erótico até o amor agápico, né? Passando pelo amor filia, né? O amor dessa relação de amizade. E aí nós temos 2 partes, e isso chama muito atenção, chamadas sarça ardente. Sarça ardente é aquela passagem do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 15 e 16, na qual, e os alunos dizem, duvido que seja, pode procurar, na qual o Moisés, né, Moshe, vê uma árvore que pegava fogo, que ardia, era uma sarça, mas não se consumia. Ali teve uma epifania. Árvore pegando fogo a gente está acostumado, não só naquela época como hoje. Mas, então está na normalidade das coisas, mas ali ele percebeu a presença de Deus. E ao fazer isso, né, ele tem a sua epifania. Essas 2 partes são partes epifânicas. Só que a primeira sarça ardente, né, que tem, né, justamente uma epígrafe do Êxodo, justamente esse livro que eu estou citando, ela fala sobre perceber-se vivo. Perceber-se vivo. É a epifania da existência. A segunda sarça ardente fala da percepção da morte. Então, todos os poemas da segunda sarça ardente são poemas sobre a epifania, sobre a morte. E aí o livro termina com uma parte poema chamado Alfândega. Porque nada mais natural que quando eu vou viajar e pego a minha bagagem, eu tenho que passar pela alfândega. E nesse poema, Adélia Prado diz o que ela leva e o que ela tem que deixar. Então, o tempo inteiro, né, a poesia dela é autorreferencial, ela é autobiográfica e ela é metalinguística. Então, ela está falando, de novo, não em todos os poemas ela é tudo isso, mas dentro desse livro a gente vai ter esses aspectos.
Então, essa é uma apresentação bem geral, Ana, assim, bem ampla, né, para a gente poder discutir, começar a pensar, né, Adélia Prato. Se você perceber que eu não li nenhum poema, né, eu deixei para depois a leitura dos poemas, senão ia tomar muito tempo, né? Então, depois, conforme a gente vai conversando, eu separei alguns poemas e, né, inclusive, até outros livros, tá, para a gente poder conversar. Muito obrigada, Fernando. Estou curiosa, né, para ver quais os poemas aí que tu escolheste para nos brindar com a tua leitura. Sempre muito bom te ouvir, né? A tua fluência, a tua paixão pela Adélia contagia a mim e imagino que a todos os participantes, né? Nos empolga. Vamos passar para a Heloísa? Então, contigo, Heloísa. Obrigada. Eu também me apaixonei por ela. Então, assim, é muito legal, muito bom estar aqui, porque junta poesia, junta arte e psicanálise, duas paixões grandes que eu tenho, né? Mas antes de começar, eu queria oferecer essa atividade em homenagem ao Zusa Homem de Melo, que nós perdemos a semana passada, né? Um grande músico brasileiro, e então me lembrei de fazer essa homenagem a ele, tá? Então, eu fui atrás da história da Adélia também, né? E quando ela diz assim, o pedigree dela nasce com ela, né? Eu acho interessante porque o pai trabalhava, era ferroviário, a mãe dona de casa, mas o pai, ela comenta assim que ele passava na casa recitando versos, né? E ela cita alguns versos que ele recitava, e teve um que me lembrou muito e me tocou muito, porque o meu pai também gostava de versos e recitava versos. Eu tive um cão, chamava-se Veludo, magro, asqueroso, revoltante, imundo. Para dizer numa palavra tudo, foi o mais feio cão que eu vi no mundo. Então, quando eu ouvi isso, me tocou, eu fiquei mais ainda apaixonada pela Adélia. um detalhe particular, né? Mas eu acho que isso a gente pode pensar a influência paterna na escrita, né? E a identificação com o pai, com a parte lírica do pai. O pai declama e ele escreve, né? Essa aproximação do paterno também vai para o Drummond, como o Fernando falou, Drummond, Graciliano Ramos, o Fernando Pessoa, né? E esses homens despertam o seu encantamento com essas partes sensíveis masculinas. O eu lírico deles toca nela. A complementação da sua identidade como poetisa e suas sensibilidades que se encontram nos versos. Assim, neste momento, a gente pode pensar que a sensibilidade à arte está no psiquismo, independente de gênero, raça ou religião, né? Então, é um ponto comum desvinculado a uma pré-figuração. Então, falando em identificação, que eu acho uma coisa importante que a psicanálise pode complementar nesse momento, a identificação para o Freud é conhecida como a mais remota expressão de um laço emocional. É um fator importantíssimo na estruturação psíquica, é um processo fundante porque o outro que me cuida é aquele que me constitui. E desde o início a identificação é ambivalente, pois pode tornar-se uma expressão de ternura com um desejo de afastamento. Então, essa etapa vinculada com a fase bem inicial do bebê, que nos dá a base para entendermos a ambivalência, já que o objeto que prezamos e nos fornece alimento também pode ser aquele aniquilado pela força pulsional do bebê. Como vimos, o pulsional tem a sua dualidade e está presente em nós desde o início. Por isso, sabemos que o outro pode ser o meu modelo e, ao mesmo tempo, constituir-se como meu rival. O processo identificatório passa por dois momentos significativos no desenvolvimento. O inicial, quando me identifico com tal intensidade que eu quero ser o outro, que precisa evoluir para o momento de ter o outro, ter o objeto, né? Estabelecendo assim a constituição do vínculo dual entre sujeito e objeto, e o reconhecimento da alteridade. Então, a gente pode dizer que a subjetividade nossa
nasce da intersubjetividade. Freud, em 38, ele colocou uma notinha em Achados, Problemas e Ideias, que ele diz assim, ó, ter e ser nas crianças. As crianças gostam de expressar uma relação de objeto como uma identificação. Eu sou objeto. Ter é mais tarde um dos dois. Exemplo, o seio. O seio é uma parte de mim, eu sou o seio. Só mais tarde eu o tenho, isto é, não sou ele. Então, essa discriminação é importantíssima. Essa notinha pequena. Mas o Fernando falou na bagagem, eu também me interessei, o título, né? Esse título, o que ela leva ali, né? Como o Fernando disse, ela leva as suas dores, os sentimentos, a bagagem que ela carrega dentro dela. Ela chega na alfândega, perguntam para ela o que ela tem, e ela diz que ela tem, isso, né? É uma viagem ao Rio, ela não tem uma língua estrangeira, porque ela não sabe, o diploma foi extraviado. Então, ela nos diz e valoriza a sua memória, estendida em versos poéticos. Podemos aqui pensar, então, fazer um paralelo com a chegada de alguém que nos procura para atendimento, e à medida que ouvimos a sua narrativa, vamos tendo um conhecimento sobre a bagagem subjetiva daquele sujeito. Então, ela, a Adélia, ou alguém que nos procura, nos apresenta um carregamento singelo. Mas de singelo pode sair uma história bastante profunda e produtiva. Lembrando aqui que Freud, desde muito cedo, quando nos fala do aparelho psíquico, ele nos diz que este é feito de memória. Os traços que vão se instalando em nós vão sendo fixados e vão constituindo-se. Somos feitos daquilo que vivemos. Assim, vamos nos compondo psiquicamente. E a memória vai estar sempre lá no inconsciente. E é importante frisar que o inconsciente é atemporal. Aquilo que foi, continua sendo em nós. O passado é constantemente reconstruído em vez de operar em uma linha reta cronológica da causalidade. Isso é o que torna a análise possível, pois o momento analítico de desfazer as traduções existentes sobre o caminho para traduções ou simbolizações novas e mais abrangentes. É o que a gente chama, é o après-coup, é uma palavra francesa que quer dizer a posteriori, né? Então, a memória eterniza momentos daquilo que vivemos e está sempre atual. Freud até, ele faz um texto, ele apresenta um brinquedinho, o Bloco Mágico, em 1925, ele tem um texto sobre isso, para explicar de uma forma lúdica como é que a memória, né, se apresenta, como é que o nosso psiquismo é composto. Então, não sei se vocês conhecem, é um brinquedo onde se faz um traço na frente, onde tem uma folha de papel com celuloide, e quando levanta, ele apaga o desenho e embaixo, a parte de baixo é feito de cera. Então, aquilo que foi se apagado vai ficar marcado na cera, né? Então, esta é vamos dizer assim, a metáfora que o Freud usa para nos explicar, né, que todas as coisas que entram perceptivamente vão ficar marcadas na nossa memória. E a psicanálise trabalha com isso, né? E, então, a escuta que a gente faz de uma poesia, bem como uma escuta analítica de uma história, em muitos momentos se tangenciam. Assim como uma música composta de vários acordes, a nossa história e de nossos pacientes também são compostas de vários momentos melodiosos. Tem uma psicanalista, a Marion Minervo, ela fala, quando aborda a escuta analítica, ela institula que nós temos que ter uma escuta polifônica, ou seja, ao que ela se refere? Então, o nosso ouvido deve estar atento a vários momentos que o relato contém, e cada um desse momento tem sua própria voz, independente até certo ponto dos demais. Como diz ela,
a criança no adulto é uma criança que pode estar falando de 2 anos, uma criança de 5 anos, né? E de qualquer modo, é importante ouvir o sofrimento daquilo que está sendo relatado. Então, essa comunicação pode ser até não verbal, verbal ou não verbal. Né? Assim, é importante ter uma amplitude que vão além das palavras, na nossa compreensão, na nossa escuta. Até porque as situações traumáticas podem estar vinculadas antes da aquisição da linguagem e que chegam para nós por mensagens enigmáticas daquele psiquismo. Então, as partes não subjetivadas da própria história tendem a se repetir em busca de uma integração e em busca de uma simbolização. Uma questão importante para a gente também conectar com a história da Adélia é sobre o luto. Porque quando ela é criança, ela perde uma irmã e depois, quando tem 14 anos, ela perde a mãe. A mãe. O pai vai ser aos 36, né? Então, eu fiquei imaginando assim, né? Uma mãe que perdeu uma filha, é uma mãe enlutada, e ela teve que conviver com isso, né? Quer dizer, ela perdeu a irmã e ela perdeu a mãe perdeu essa filha e se tornou enlutada, assim. Então, quando há uma ordem inversa dos fatos, né? Perder uma filha é inversamente, né? O oposto da nossa história, assim. Então, provavelmente uma mãe, né, que ficou pesada, normalmente uma mãe quando perde o filho, ou alguém que perde, retira todo um investimento afetivo, ela se recolhe para poder sofrer com aquele luto, né? Então, eu acho que a Adélia passou por tudo isso, né? E depois, com a morte do pai, ela já era casada, com 5 filhos, enfim, né? Então, o poema 4, intitulado Orfandade, mostra o desejo dela voltar para os 5 anos, né? Sendo que o poema Esquisito, ela pergunta onde estão escondidos seus pais, reconhecendo que estão dentro dela e assim os conserva vivos. Uma demonstração de elaboração do luto que a gente viu, né, os mexicanos naquele desenho Viva, a Vida é uma Festa, que aparece a historinha do luto e que eles mostram que enquanto a gente está pensando no morto, o morto está vivo, né? É um paradoxo, mas que, vamos dizer assim, faz parte dessa elaboração do luto, né? O Freud escreveu um texto, Luto e Melancolia, onde diferencia estados que envolvem perdas e que podem ser direcionados aos lados diferentes. Na melancolia, há um comprometimento bem mais profundo do eu. No luto, há manifestações pertinentes e necessárias, pois envolve perdas a um ente querido, a um país, enfim, né? Na psicanálise também entendemos e olhamos as perdas inerentes ao desenvolvimento e que costumamos também abordar como um luto e os consequentes sentimentos advindos deste processo. Então, a gente tem o desmame, controle esfinteriano, a escolarização, a passagem da infância para a adolescência, tudo isso são perdas evolutivas que fazem parte, né, da nossa vida, mas, né, a gente, para conseguir ir para frente, a gente tem que perder alguma coisa, né? E nesse momento, então, pandêmico, a gente tem falado muito sobre lutos, perdas, de modo, o jeito, a forma da nossa vida atual, né? E uma boa saída envolve isso que estamos fazendo hoje no Café Literário, quer dizer, a arte é um encaminhamento sublimatório que nos dá prazer, né? E então, a poesia da Adélia é uma poesia que encanta, né? É uma poesia que nos convoca, nos prende mais, né? A poesia, eu acho, da Adélia precisa ser entendida, sentida, como também as narrativas dos nossos pacientes. Algumas falas são mais livres, outras mais silenciosas, mas de qualquer forma, ouvindo-os, temos acesso a outras realidades diferentes das pessoais. Então, a poesia é forte, ela marca e a sua leitura exige uma entrega. Tal como a poesia, a psicanálise propõe transformação,
transportar, transferir aquilo que está em estado bruto para uma narrativa mais palatável para o eu. E por que não dizer até poética? Quando conseguimos ressignificar fatos, temos a possibilidade de rever lógicas, muitas vezes aprisionantes. A poesia pega o que é e transforma. Tal como Van Gogh, né, deu aos girassóis um olhar especial de destaque, sair do comum ajuda na constituição da pessoa, de ser-se. Na experiência do processo analítico, fizemos esse movimento de tornar produtivo aquilo que está negativado. Isto é a força da ressignificação. A poesia, ela vem de dentro. A psicanálise procura trazer o oculto, o que ficou no infantil. A poesia é o próprio susto e espanto do cotidiano, das paixões humanas, do assombro que é existir. E precisamos saber de onde vim, para onde eu vou e onde me localizar no mundo. É necessário aprender sobre o nosso desamparo que nos habita desde o início da vida. Hilflosigkeit é uma palavra alemã, né, que o Freud, a gente traduz como desamparo, né, mas é o próprio início do psiquismo. Esse termo alemão assume um sentido específico, ele refere-se ao estado do latente que depende inteiramente do outro, a mãe ambiente para a satisfação das suas necessidades. Tanto a poesia como a psicanálise mostra a capacidade de aprofundamento humano. A poesia faz um mergulho nas paixões humanas, as boas e as perversas. O seu material lírico é sempre atual, porque apreende e mostra a singularidade que temos em nós. O individual, o contato com fases estruturantes, como narcisismo, autoerotismo, as partes do momento inicial da vida, né? Tudo isso é trabalhado na psicanálise, é trabalhado na poesia dela. Em Tabarel, ela faz da poesia a sua companheira, o que a constitui, né? Abre aspas. O cheiro do povo espiritado, isso eu entendo sem desatino. Porque, mercê de Deus, o poder que eu tenho é de fazer poesia. Quando ela insiste feito água no fundo da mina, levantando morrinho de areia, não desaponta nunca. É feito sol, feito amor divino. Olha, a garra dessa mulher, né? Ainda tem um tempinho, né? Tem. Tá. Então, essa é a Adélia, né? Ela que é uma poetisa que costuma colocar o feminino em primeiro lugar, né? Ela lê a Bíblia, né? Como disse o Fernando, ela lê os Salmos, né? Ela também se coloca como aquela mulher simples que detesta enfeite. O enfeite que é mostrado por ela é aquilo que ela sente. Não é enfeite, ela sente. Esse é o enfeite dela. E isso ela não traz. E essa semana, quando foi colocada, o Papa Francisco apresentou a encíclica, o que ele colocou ali na encíclica? Vinícius de Moraes. Ele botou uma poesia na encíclica. Então, quando eu ouvi isso, né, quando eu ouvi essa comunicação da encíclica do Papa Francisco, eu disse assim, bom, é a Adélia, né, juntando a religiosidade com a poesia. Então, eu acho, me pareceu assim, que poder dizer assim que ela é uma mulher plural, porque ela não deixa de ser uma mulher tradicional, do seu tempo, né? Casada, 5 filhos, religiosa, vivendo uma vidinha do interior, como ela diz. Então, vamos ver como ela mesma se define, né? No poema, com licença poética, que se depois esse poema eu quero ler também, no final, né? Então, ela mostra uma capacidade de transformação. Ela aceita o que é, mas se recoloca aos poucos na sua identidade.
ela não altera a identidade, ela vai sobrepondo suas subjetivações à medida que a vida vai acontecendo. Ela é a mulher do povo, mas quando dói, grita. Ela é um ser humano, tem os seus prantos, mas sabe da sua capacidade de testar com os seus 6 instrumentos. Todos os sentidos ficam aguçados, além de uma capacidade perceptiva. Nós temos 5, né? 5 instrumentos, ela bota o 6º, que é a capacidade perceptiva, daquilo de poder perceber o que está sentindo, né? Então, eu acho interessante que numa entrevista que eu ouvi dela, ela mostra como ela disse assim, como o mundo é carente do feminino. E esse feminino tem que ser administrado dentro do homem. E, contrariamente, o mesmo na mulher, ou seja, o masculino na mulher. E ela demonstra que isso está vivo em sua poesia. O mundo está faminto do feminino, ela disse. O feminino está dentro da alma. É preciso olhar para dentro de si e para o outro. Se não se faz isso, a gente se torna estéril. Então, o feminino nos obriga, né, a um anonimato. Cozinhar para o outro representa o cuidado com o outro. Então, é uma mulher que mostra uma razão de viver, que se movimenta, ou seja, que está aí e aqui. A alteridade está viva nela. Os seus códigos culturais são fortes e vão determinando a sua identidade, que vive aquela vidinha simples. Quando digo que ela é plural, ela circula de uma passividade para atividade. O passivo em um poema enredo de um tema, que ela fala sobre 3 vozes femininas, 3 vozes masculinas, e ela conclui, diz assim, só eu não disse nada, nem antes, nem depois. Aí é uma parte passiva dela. Até aquela outra, que é a poesia Briga no Beco, onde ela se mostra uma mulher forte, não se cala, com seu poder de mudança, não se esconde, enfrenta um homem que a traiu, e que depois disso é reconhecida pelas outras mulheres e ela é aplaudida, né? Então, esse mostra a força dela, né? Então, ela mostra a composição da identidade sexual. Ela vive a sua bissexualidade em suas identificações. Suas identificações do masculino, né, que são fortes, mas também aparece a aproximação do feminino, quando ela se encanta com a Cecília Meirelles, com a Clarice Lispector, e quando diz numa entrevista que recitar, ou que diz rezar a Salve Rainha, que é uma oração da igreja, é igual uma poesia, né? Salve Rainha, salve a mãe, né? Então, de novo, ela fala do pai e os seus outros componentes, e ela fala da mãe também com seus componentes, e a religiosidade, né? Então, tanto a mãe quanto o pai lembram o cotidiano e dão para ela essa sensibilidade. E esse feminino dela, assim, quando ela diz que o feminino é imortal, ela está dentro da alma. A gente pode pensar no Winnicott, um psicanalista, ele diz assim, ó, para ele, o fazer ficaria mais no âmbito do masculino e o ser ao lado do elemento feminino. O ser se localiza no centro de qualquer experiência de vida. Se o indivíduo não tiver a oportunidade de tão somente ser, o seu futuro não pode se mostrar promissor em termos de qualidade emocional de vida. E essa conjunção entre o ser e o fazer, o feminino e o masculino, encontra-se tanto no homem quanto na mulher. Este cuidar do outro, estar atento ao outro, está contido no ser. Se não acontece isso, nos tornamos estéreis, sem profundidade, e temos o contato com o bruto em nós. A partir dos cuidados recebidos pela mãe, o bebê torna-se capaz de adquirir uma existência própria, passando a construir o que poderia ser chamado de continuidade do ser.
Em suas bases, o potencial herdado evolui até chegar a um bebê indivíduo. Se o cuidado materno não for suficientemente bom, o bebê não saberá o que é a existência. E esse elemento feminino é básico para a constituição psíquica, uma vez que funda a noção de si mesmo. Muitos autores endossam essa posição. A Klein, a Fiorini, a nossa colega Wolff, Paim, né? Então, mais do que nunca, o feminino que pode estar tanto no homem quanto na mulher, né? Teria mais coisas, sim, mas eu acho que agora tem uma poesia que me chamou a atenção também, da pluralidade dela, que ela fala sobre as irmãs, né? Mas parece que ela representa o conjunto dessas irmãs, né? Seria uma figura, ela seria uma figura compósita, que é uma articulação que seguidamente encontramos no mecanismo do sonho, né? Uma figura pode ser a junção de características diferentes das pessoas. E isso é uma forma da censura ser contornada. Ou seja, né? Vamos dizer assim, eu só estou trazendo até para falar, vamos dizer assim, um pouquinho daquilo que como a gente faz. O sonho aparece e o sonho pode ter vários significados, né? Por isso, vamos dizer assim, a Endecha das Três Irmãs, que é a poesia que ela tem ali na página 53, ela mostra assim como ela é as três ao mesmo tempo, ela pode ser, né? Então, claro, é uma leitura que eu fiz dela. Uhum. Mas é isso, eu acho que depois, se der, eu leio aquela poesia inicial ali que eu gosto. Obrigada. A Heloísa não nos deixou dúvida nenhuma do seu apaixonamento, né, pela Adélia Prado, pela obra, sim, e pela psicanálise, né? Então, a tua costura, a tua articulação, aí fez uma viagem, né, psicanalítica e dentro da obra da Adélia. Muito obrigada, Elo. Imagina, foi um prazer. Vamos abrir o debate. Ô, Fernando, tu gostarias de ler para nós alguns dos escolhidos? Que tu gostarias de... Sim, claro. Vou fazer uma Isso. proposta para a Heloísa. Assim, vou ler o primeiro poema ali, né? E a gente comenta ele em dupla, sem combinar. A gente não combinou isso, mas vamos lá, vamos ver o que acontece ali. Esse com licença poética? Esse, porque, enfim, não tem como tu falar dela sem falar desse poema. E a primeiríssima coisa que eu acho que vale a pena a gente cuidar, né, quando a gente fala sobre a Adélia Prado, é justamente o fato de... eu sou como é que a gente pode dizer isso de maneira delicada? O psicopata dos primeiros poemas. Tanto que no Anchieta teve um ano, 2015, eu fui para a Ninfo do terceiro ano lá, e os alunos, um gesto, né, que até hoje para mim é insuperável, eles me entregaram um livro que eles editaram, eles fizeram um livro só com começos de livros. Então, assim, porque eu tô sempre falando assim, ó, isso aqui é o começo do livro tal, olha como isso aqui é importante, olha como isso aqui é importante. Porque quando tu vai começar, tu escolhe, né? Tu diz assim, como é que eu vou começar isso aqui? Né? Então, quando tu olha a Bíblia, o jeito que ela começa, quando tu olha 100 anos de solidão, que eu acho que tem o melhor começo da história da literatura, né? Certa manhã, perante o pelotão de fuzilamento, o coronel Heleno Buendia havia de recordar o dia em que seu pai o levou a conhecer o gelo. Enfim. Fernando, tema do próximo Café Literário, então, aproveitando o gancho aí. Isso. Com o meu querido professor Sérgio Gonzaga. Isso. Depois eu comunico, mas já está então, aí, né, Marcos? Eu não lembrava, mas enfim. Mas, então, o começo é muito importante. E quando a gente fala de poesia, a poesia tem uma questão diferente, porque pensa assim, tu vai escrever poesia, um dia tu vai publicar um livro. Então, quando tu vai publicar o livro, não quer dizer que tu vai seguir a ordem que tu colocou, que tu escreveu tuas poesias. Tu vai escolher as poesias em certa ordem. Tu vai ordenar as poesias. Então, no caso da poesia, é mais significativo ainda, porque o poeta escolhe, no momento de publicar o livro, qual é o seu cartão de visitas. Qual é o poema que ele quer que tu leia primeiro.
E quando tu pega o primeiro livro do Drummond, que chama Alguma Poesia, que é de 1930, o primeiro poema do primeiro livro do Drummond é o poema de Sete Faces. Não foi o primeiro poema que ele escreveu, mas é o primeiro poema que abre a sua obra. E ele diz: quando nasci, um anjo, desde que vi nas sombras, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. E aí ele vai falando, né, das sete faces do poeta. O Chico Buarque, muitos anos depois, escreveria: quando nasci, veio um anjo safado, um chato de um querubim, que me falou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. O Quintana escreveria o anjo Malaquias, que é aquele jeito Quintana de ser, né? O anjo com a asa na bunda e, portanto, ele voa com a cabeça para baixo e ele fica chorando quando a gente vai fazer uma coisa errada. Mas, evidentemente, ele é um anjo torto, porque ele é um anjo que voa em esquadro. E aí tu começa a perceber que a imagem do anjo é uma imagem recorrente na poesia, na música brasileira. E quando a Adélia abre o seu livro, seu primeiro livro, ela faz questão de pedir uma licença poética. Então, essa ideia da licença poética é muito interessante, porque é uma expressão técnica da literatura. Licença poética é aquela ideia que eu vou cometer um erro, eu vou fazer uma transgressão, eu sei que ela é uma transgressão, mas eu vou, por alguma razão, eu vou cometer essa transgressão. Né? E aí tu pode ler esse título de duas maneiras, né? Tu pode ler com licença poética, né? Com licença poética, é um poema feito com licença poética. Mas tu também pode ler mais amineiradamente, mais coloquialmente, aquela coisa assim: com licença poética. E aí a poética é para quem eu estou pedindo licença. E claro, quando a gente fala de poética, a gente está falando simplesmente da concepção da arte. E a Adélia, então, dialoga com o Drummond. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para uma mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio e imparto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade e alegria, sua raiz, lá é o meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. E aí vem essa questão, né? Esse eu sou super licença poética, porque ele é ambíguo. Eu sou o quê? Eu sou desdobrável, eu sou mulher, eu não preciso cumprir as maldições masculinas, eu posso viver as minhas próprias maldições e, ao mesmo tempo, meu anjo toca trombeta, ele é um anjo iluminado, ele vive, né, cheio de luz, ele toca aquelas trombetas, né, que anunciam a chegada de alguém, e ele manda carregar bandeira. E ao carregar bandeira, tu tem de novo o duplo sentido, que é uma das marcas da Adélia Prado. Ou seja, ao mesmo tempo que a Adélia Prado ela está dizendo que ela vai defender lutas, bandeiras que ela precisa defender, porque ela é uma mulher, ela tem que superar algumas coisas, ela tem que ser mãe e escrever, ela tem que ser esposa e escrever. Então tem a famosa dupla jornada de trabalho, ou tripla, né? Ela, ao mesmo tempo, carrega nas suas costas o Manuel Bandeira e carrega nas suas costas tudo aquilo que Manuel Bandeira propõe para a arte, que é a simplicidade, o cotidiano. E aí ela diz uma coisa que eu acho das mais brilhantes. Ela diz: não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Então, ela vive as ilusões da vida cotidiana. O Rio é lindo e pronto. Ela não é tão feia que não possa casar, então ela não vai virar poeta porque ela não conseguiu ser outra coisa na vida. Né? Então tem esse jogo, assim, essa imagem, né? Ah, não, o que tu faz com a filha? Você já deve ter ouvido isso, desculpa fazer um comentário que pode parecer um pouco até, né, fora do prumo, mas o padre Fábio de Mello é tão bonito, que pena que é padre. Né?
Então, assim, tu olha assim, uma pessoa que é bonita não pode ser um sacerdote, uma mulher que é bonita não pode ser uma freira, né? Então, por quê? Porque, se tu é bonito, tem que casar. E ela diz, não sou tão feia que eu não possa casar, e por isso eu pensei, virei alguém que pensa, e por isso eu escrevi. Não, eu sou mulher e escrevo. Então, essas duas coisas estão combinadas ali. Eu vivo as ilusões da memória, o tal do Rio de Janeiro, né? E hora sim, hora não, eu creio em parto sem dor. E a hora não é quando ela não está parindo, porque quando ela está parindo, ela sabe que o parto é com dor, né? Então, isso é que se escreve. O que sinto, escrevo. E ao escrever o que sente, voltando para tudo que a Heloísa falou, né? Que é justamente essa representação da memória, das angústias, das elaborações, de tudo aquilo que é muito necessário para a sua existência. E ela divide conosco também, não só a tristeza, como a alegria, né? Uhum. E isso eu acho também uma questão importante, assim, né? Ela conta uma história, assim, e essa questão do carregar bandeira, vamos dizer assim, é como se fosse assim, parece que eu fui destinada a ser mulher e sair e ficar dentro dessa linha, né, dessa cultura. Não, mas Não. assim, ela representa isso, mas ela vai, por isso que eu acho que assim, ela vai se colocando a subjetividade dela, né, junto com a, a cultura dela, né? Divinópolis é uma cidadezinha pequena, é aquela vidinha interiorana que aparece ela tem saudade muitas vezes, né, de sentar, né? Tem uma poesia que diz de sentar, de ficar falando da fulana, da Beltrana, quer dizer, ela tem essa saudade, mas vamos dizer assim, esse olhar é acrescido da poesia, esse olhar é acrescido dessa mulher guerreira, dessa mulher que briga pelo marido, né? Traído. Então, eu acho que essa pluralidade, por isso que eu disse pluralidade dessa poetisa é muito grande, assim, né? Ela lida com o cotidiano, ela lida com sobre ela também pode haver identificações de uma mulher que é religiosa, né? De uma mulher que tem vida simples, de uma mulher que briga, de uma mulher ativa, enfim, ela também captura, né? E pode capturar todas essas projeções de várias mulheres, de vários leitores, né? Sempre pode encontrar um ponto de conexão daquilo que ela está dizendo, né? E assim como nós temos o primeiro poema pelos quais eu sou muito fissurado, né? Como eu falava, aí os alunos fizeram um livro com 100 primeiras frases, primeiros poemas, e cada um escolheu, e foi muito bonito, assim, como gesto, né, concreto. Também existe a ideia do fechamento, né? A gente escolhe como vai fechar a coisa. E quando a Adélia escreve o Alfândega, né, ela faz uma coisa, e aí é que tá, né, pensando uma leitura técnica, aí é que tá o domínio. Porque lá no Alfândega, lá no Com Licença Poética, ela fala, né, do tocar trombeta, do anunciar que vai carregar bandeira, que é o senso estético que aparece ali. Ela fala do Rio de Janeiro, que é o símbolo concreto e permanente da memória. Ela fez uma viagem para o Rio quando jovem, e isso ficou na cabeça dela. Então, toda vez que ela quer evocar, né, a questão do passado da memória, é o Rio de Janeiro. E ela diz que ela escreve o que sente, ou seja, a dimensão do sentimento. Quando chega lá no último poema do livro, né, a gente encontra a tal da Alfândega, e ela diz: o que pude oferecer sem mácula foi meu choro por beleza, o cansaço, um dente esraizado, o preconceito favorável a todas as formas do barroco na música, e o Rio de Janeiro, que visitei uma vez e me deixou suspensa. Não serve, disseram. E exigiram a língua estrangeira que não aprendi, o registro do meu diploma extraviado no Ministério da Educação, mais taxa sobre vaidade nas formas aparente, inusitada e capciosa, no que estavam certos. Porém, dá-se que inusitados e capciosos foram os seus modos de dictar as vaidades. Todas as vezes que eu pedia desculpas, diziam face de educado e humilde por presunção.
A gente diria que está se fazendo. E oneravam os impostos, sendo que o navio partiu. Enquanto nos confundíamos. Quando agarrei meu dente e a minha viagem ao rio, pronto a chorar, de cansaço, consumaram. Fica o bem de raiz para pagar a fiança, deixei o dente. Agora, só tenho 3 reféns, sem máculas. Esses reféns sem máculas que ela carrega, e que agora ela pode seguir a viagem, e aí, sem pegar o livro mais importante de Cecília Meirelles, chama-se Viagem. Então, e ela usa a imagem do navio, pus meu sonho no navio, e o navio eu pus a navegar. Né? Então, esses 3 reféns são os mesmos elementos que lá no primeiro poema, lá no Alfândega, lá no Consciência Poética, estavam, e agora no Alfândega eles voltam, que é os sentimentos, o senso estético e a memória. Então, ela deixou algumas coisas, ela foi confrontada. A vida não é simples, a vida é burocrática muitas vezes, e essa burocracia atrapalhou a existência dela. Só que as coisas que ela carregou sem mácula, efetivamente, as coisas importantes, ela passou pela alfândega, né? Que tem aquele programa, eu nunca lembro o canal, mas que é o dos aeroportos, né? Então, ela foi, né? Seguraram ela ali, pegaram ela ali. Mas ela, tá, mas eu tenho esse dente, eu tenho isso aqui, tá, deixa o dente e pode, porque dente não é legal de carregar, mas o resto tu pode, né, tu pode levar. Então eu acho que esse fechamento cria uma noção de circularidade na obra. A obra toda, né, dialoga e se apresenta como um universo, um mundo adeliano, né, no qual essa existência ambígua e metafísica e cotidiana, né, e prazerosa, e aí nós temos o prazer carnal que ela representa por causa do Cântico dos Cânticos, e ao mesmo tempo tem essa dimensão espiritual de elevação. Tudo isso está em diálogo ali, e eu acho que isso é bem, bem relevante. Mas eu não tinha me dado conta vamos dizer assim, da conexão do primeiro com o último. Né? Eu achei interessante que a alfândega, vamos dizer assim, aquilo que ela faz ela viajar, apresentado no final, mas realmente agora tu explicando, Fernando, faz sentido, assim, né? Que foram assim, umas 40 leituras para chegar nessa leitura. Sim. Eu acho que realmente assim há muitas vezes assim para a gente num primeiro, como tu disseste, assim, numa primeira leitura tu pode passar por cima, mas tu tem que ler de novo e ler de novo, né? É que nem quando eu estudo Freud, cada vez que eu vou dar um seminário de Freud, eu leio de novo e sempre acho alguma viradinha lá, né? Então eu acho que é isso, é o exercício da leitura, como a gente lê, o momento que a gente está naquele de espírito, né? Vamos dizer assim. Então, realmente, a sensação assim que dá é que as palavras vão se entrelaçando, né? Elas estão ali porque tem que estar ali, né? É impressionante assim quando ela diz assim que a cigarra, o que ela está gritando? Eu não entendo o que a cigarra grita. Sei que é por esperança. Quer dizer, ela dá a tradução, né, daquilo que ela, vamos dizer assim, aparentemente, no real não aparece nada, mas ela tem que dar o entendimento, ela dá o entendimento dela. É a tradução, vamos dizer assim, dessa escrita que eu acho importante, né? Vamos passar, então, para o debate, ver o que os nossos participantes aí querem manifestar. Vamos ver, o Grayson, então, chamaria 2 pessoas de cada vez e colocando, então, na tela. Sim, até o momento temos uma pessoa inscrita, Aida Dutra. Então, vamos ouvi-la. Aida, por favor, ligue o seu microfone e o seu vídeo, por favor.
Temos mais um inscrito, Mary Wolf, também vou chamá-la. As duas estão ainda com seus microfones. Deu. Uhum. Olá, Mary. Oi. Boa noite. Bem-vinda. Que bom te ter aqui conosco. É um prazer. Olá, Elô, tudo bom? Boa noite, Fernando. É um prazer te conhecer. Eu me senti convocada a falar, apesar de não conhecer muito. Eu acho que eu fui introduzida ao poema da Adélia Prado pela Heloísa, né? E me senti muito tentada a ler algumas poesias dela. E ouvindo vocês, e na minha ignorância sobre a poesia, eu fiquei pensando duas coisas. Uma, que eu acho que tem a ver com a minha leitura do feminino e do masculino, que naquele poema Licença Poética, da Adélia Prado, ela traz, né, dentro do feminino dela, o masculino do Bandeira e o masculino do Carlos Drummond, né? Quando ela fala vai carregar a bandeira e no final vai ser coxo na vida, seria algo parecido com o que o Drummond fala, né? Vai ser gosto na vida, né? Uhum. Mas que ela traz muito o masculino dentro do feminino. Então isso é uma coisa que eu queria comentar. E uma outra coisa que para mim é algo muito novo na poesia, como eu disse para vocês, eu sou analfabeta em poesia, mas essa forma que ela traz na poesia dela de trazer o Bandeira e de trazer o Drummond, né, que eu queria entender um pouco melhor, Fernando. Como é que é isso, né? Porque para mim seria, na minha ignorância, seria assim, ó, ela plagia. O que significa isso, né? O que consiste no entendimento da poesia trazer outro poeta, né? É como se ela trouxesse na barriga dela um bebê, né? Que é o poeta que ela traz nas identificações. Estou pensando agora assim, né? Ela traz nas identificações dela algum poeta que a constituiu, né? Não sei se seria isso ou tem outros entendimentos, eu gostaria de ouvir vocês. Nós tínhamos, desculpa só, Fernando, porque tínhamos outra pessoa, né, inscrita para falar, a Ida, mas ela saiu da tela. Alguma notícia para que ela retorne, né, com a sua contribuição aí, seu comentário. E aí, enquanto isso, quem sabe, então vamos respondendo a Mary. Assim, ó, Mary, dentro da tradição, né, dentro da tradição, o processo de intertextualização é muito importante. Tanto que, se a gente for lá para a etimologia, a palavra texto e a palavra tecido têm a mesma origem em latim. Porque um texto é uma intersecção de coisas que a gente carrega. Quando a gente pega lá o famoso Camões, e Camões diz, né, as armas e os barões assinalados que ostentam praia lusitana, né, e aí tu faz a famosa análise sintática dos 16 primeiros versos, descobre que o sujeito é oculto, que o verbo principal está no verso 18, né, no verso 17, e enfim. Por que o Camões deslocou lá para cima as armas e os barões assinalados? Porque na época do Camões, qualquer pessoa lida, que seria capaz de ler o que ele estava escrevendo, tinha lido a Eneida. E a Eneida dizia, arma virum quecano. Então o Camões queria que as pessoas percebessem que ele leu a Eneida e que ele estava reproduzindo dentro da língua portuguesa a cadência dos versos hexâmeros dactílicos, né, do Enéas. Então, no caso do Camões, fazia muito parte desse jogo do classicismo, né, do Renascimento, né, esse processo de retomada. Quando chega lá no Drummond, o Drummond está retomando o Dante, quando ele diz no meio do caminho tinha uma pedra,
ele está retomando a Divina Comédia, que começa nel mezzo del cammino de questa vita e tal. E ele quer dizer alguma coisa com isso. Então, o processo intertextual é um processo, ao mesmo tempo, de reverência e, ao mesmo tempo, de, vamos chamar assim, de matar o pai. Né? Ou seja, eu preciso, de alguma maneira, edipicamente matar esse pai. Tipo, eu conheço e eu reverencio, eu conheço, quero que as pessoas saibam que eu conheço isso, e eu vou ultrapassar, eu vou superar isso. Quando chega na Adélia Prado, né, ela dialoga com várias pessoas. Como eu falei, quando ela diz ali, mas o que sinto e escrevo, isso está num poema chamado Motivo, da Cecília Meirelles. Quase com a mesma formulação. Então a Cecília formulou um sentimento, a Adélia leu esse sentimento, ela vai formular uma coisa parecida. Por quê? Porque eu não preciso inventar uma nova maneira de dizer o que já foi dito. Ao mesmo tempo, se eu pego lá um poema super famoso do Drummond, de 1942, que diz, e agora, José? A festa acabou, a Adélia Prado vai lá e responde. Então, o Agora, José, do Drummond, é uma pergunta. E a Adélia diz assim, é o teu destino, ó José, a esta hora da tarde, se encostar na parede, as mãos para trás, teu paletó abotoado, de outro frio te aguarda, feito com 3 botões, a tua paciência dura. E ela vai respondendo tudo que o Drummond perguntou, ela vai respondendo. Então, são os mecanismos intertextuais. O João Cabral tem um poema lindíssimo chamado Tecendo Amanhã, onde ele diz que um galo sozinho nunca tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, né, de um que pega o grito que um galo antes e o lance a outro. Então a ideia desses galos que tecem, né, que criam, e esse poema é lido como o hino à intertextualidade, né, trabalha justamente com isso. Eu sou feito de recortes das experiências daquilo que eu li, daquilo que eu vivi, evidentemente, mas daquilo que eu li. Então, quando um escritor vai se construir, vai se apresentar, ele se apresenta buscando essas referências, que às vezes são mais intencionalmente explícitas, e às vezes tu diz assim, eu tive a oportunidade de estar com o Manuel de Barros em 97, né? E era uma figura maravilhosa, porque em 97 ele já tinha seus 78, 79 anos, né? E aí eu estava no evento em Passo Fundo, a jornada de literatura, e na palestra, enfim, né? Perguntaram para ele assim, mas como é que foi, né, ler Breton no Mato Grosso? Porque a obra do Manuel de Barros é toda perpassada pela ideia surrealista do Breton. E ele olhou e disse assim, olha, você me desculpe, mas eu não li esse tal de Breton aí, não. Né? Então, assim, era um surrealismo espontâneo. Que, claro, a dimensão mais tarde vai dizer, não, olha só, essa imagem aqui é uma imagem surrealista e tal, então é impossível que ele tenha inventado sozinho. Mas, na verdade, não. Então, esse jogo, né, nós somos recortes da realidade, mas, ao mesmo tempo, às vezes essas realidades são elaboradas e eu aproveito essa elaboração de outra pessoa e às vezes, como no caso do Manuel de Barros, que é da mesma geração da Adélia Prado, de certa maneira, né, é espontâneo. Então esse é o jogo do intertexto. Então às vezes a gente escuta uma música e assim, mas aqui tem alguma coisa, né, que me lembra, né, Caetano traz um verso que lembra o Noel Rosa, né? Então ele está respondendo ao Noel Rosa, ele está dizendo, não é bem assim, Noel. Então, os grandes artistas, eles fazem o tempo inteiro esse jogo, né? Essa incorporação. Por exemplo, quando teve a live do Caetano e a moça lá da revista, não sei se vocês viram a polêmica, porque, enfim, virou uma polêmica, porque tudo vira polêmica hoje em dia, mas a moça descreve assim, a live do Caetano foi muito caseira. Inclusive, eles improvisaram para tocar com faca e prato. E o Caetano ficou indignadíssimo, porque naquela música que é o Reconvexo, só tem faca e prato, porque faca e prato está na origem do samba carioca. Então, isso é um intertexto. Né? Esse jogo, eu trago um gesto, eu trago uma coisa, eu trago um som, eu trago uma palavra, eu trago uma ideia. E isso vai criar esse mecanismo de diálogo, de certa maneira, apresentar quem sou eu no mundo. Né? Porque eu sou, como é que era a frase? Eu sou eu e mais as minhas... Esqueci a frase. Mas, enfim, né? Não posso esquecer. Né? O Caetano diz, eu lembrei o Caetano agora, eu não posso esquecer onde eu vivo e nem posso negar o que eu li. Né? Então, a Adélia Prado ela é uma excelente leitora.
assim como o Caetano é, assim como o Chico é, assim como tantos outros que foram, né? E é nesse jogo que existe essa questão intertextual. Que legal. Nós temos mais um... Desculpa, Lua. Deixa eu Sim, só por favor. complementar. Dentro da agora José, o José é o nome do marido dela também, né? Uhum. Então acho que também fecha, né? São vários, para o Drummond e é também para José. Pro Zé. Mas eu queria, José, eu queria dizer para a Mary o seguinte: essa comunicação entre os poetas e os autores, eu acho que a gente também faz isso com os nossos psicanalistas, os nossos, né, mentores, assim, que nos ajudam, né? Quer dizer, eu tenho um pouco do Winnicott, do Freud, né? Eu leio Laplanche, né? Então, é aquilo que a gente vai tecendo e vai se comunicando dentro da gente, né? Às vezes muita gente diz assim, eu digo alguma coisa, eu não disse, não é por causa, não, tá dentro de mim, né? Então eu acho que essa comunicação feita na literatura e na poesia, eu achei bárbaro e comparando então com as nossas teorias implícitas, né, de vários autores que a gente estuda e lê. E eu acho que é o contrário do plágio, né, Elô? Porque, na verdade, o plágio tu tenta esconder que tu estava roubando alguma coisa, né? A semelhança, sim. Isso, enquanto que o intertexto tu quer mostrar que tu está dialogando com aquilo, né? E aí nunca vai ser, né? Tem um conto do Borges chamado Pierre Menard, autor de Quixote, que é um conto absurdamente lindo, que é justamente isso. Se outra pessoa escrevesse o Quixote, palavra por palavra, só que 300 anos depois, não é mais o Quixote. Não é mais o Quixote. Então, mesmo sendo o Quixote, não é mais o Quixote. Temos mais um inscrito? Temos sim. Vamos chamar, então. E a Aida, ela voltou? Flávia. A Aida, não, ela caiu e não se manifestou mais. Tá bem. Então vamos ouvir a Flávia. Oi. Boa noite, Flávia. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, eu vou participar assim, até um pouco constrangida, porque eu não tenho propriedade nenhuma para falar. Assim. Mas que ótimo. Ora, imagina, bem-vinda. Obrigada por participar. Eu não tenho nem do ponto de vista psicanalítico, nem da parte da literatura, mas como admiradora mesmo, assim. Agradecer a vocês, achei que foi fantástica a apresentação, muito, muito bonita a sensibilidade, né, da abordagem. E falando do bagagem, né, assim, uma coisa que eu acho bacana também da obra da Adélia é a questão do cotidiano, igual vocês comentaram, né? O cotidiano do interior. Eu sou de Divinópolis também. Que legal! A cidade ainda não é mais o que ela pinta, assim, né? Da poesia, do trem. Ainda existe o trem de ferro, existe todo... Mas é uma cidade que está bem feia, assim, bem descuidada, mas, enfim, fica no imaginário, né? E no imaginário, eu acho 3 poemas dela, assim, que ela traz essa poesia dos pais, quando ela fala do ensinamento, né? Que... Não sei se acho que não dá tempo de ler, mas que ela fala, né? Que minha mãe achava, na página 84 do Poesia Reunida, ela fala assim: minha mãe achava isso tudo a coisa mais fina do mundo. E não é, a coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, falou comigo: coitada, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão, café, deixou o tacho no fogo com água quente e não me falou em amor, essa palavra de luxo. Então, ela retrata muito a mãe dela nessas questões cotidianas, né? Assim, fazia o arroz, feijão, roxinha, batatinha, mas cantava, né? Assim, a mãe trazia poesia nas coisas cotidianas da dona de casa, né? Simples. E quando ela fala também do impressionista, que o meu pai pintava, né? A casa
pintou a casa de laranja. laranjado, Laranja. constantemente amanhecendo, né? Então ela trazia poesia dos pais, assim, eles não sabiam, né, expressar a poesia em palavras, mas em coisas cotidianas mesmo, assim, eu acho isso muito bacana. E só uma coisa assim para ilustrar também, assim, sendo divinopolitana, né, eu me enche de orgulho. No livro Bagagem, ela tem um poema Dona Doida, que a Fernanda Montenegro encenou essa peça por muitos anos, né? Assim, o feminino. E isso eu acho muito representativo também, assim, porque, né, a obra dela aqui em Divinópolis, por exemplo, ela não é muito reconhecida. A gente fica assim, né? A poesia não abrange tanto quanto deveria, assim, na minha opinião. Eu acho ela fantástica. Flávia, e tu conheces a Adélia? Sim, sim. Ela é minha tia, ela é irmã da minha mãe. Olha, Mas que legal! Independente de parente, eu sou fã. Eu não sei se a ela tua tá entrada aqui foi para nos brindar mesmo, né? Pois eu é, fiz assim, pois é. eu sou fã, assim, além de, né, de parente, eu sou muito fã. E eu fiz uma propaganda, porque eu vi no Instagram. Aí eu não sei nem se ela está assistindo, mas eu mandei, ó, Adélia, vai ter um café literário seu, vai assistir, não sei nem se ela tá. Mas minha mãe, tem muita gente da família assistindo, prestigiando. Deve estar assim, a Flávia é doida, tá lá. Ai, Flávia, que bacana! Fica gravado o programa, tá? Então elas podem assistir, se não puderem estar agora conosco, né? E aí tu tá aí nos contando, eu vou fazer uma pergunta, em vez de fazer para os nossos palestrantes, vou perguntar para a Flávia, porque tem aqui no Para Comer Depois, que eu achei também de uma simplicidade, de uma querideza, que eu quero te perguntar se ainda as pessoas se põem na sombra com faca e laranjas, tomam uma fresca e riem do rapaz de bicicleta, né? A campainha desatada, o ar enfeitado de laranjas, né? E eu construí essa imagem de simplicidade e depois ela faz um jogo, né, com as palavras. Ela diz: aqui há muito progresso técnico e lógico, né? Quando for impossível detectar o domingo pelo sumo das laranjas no ar e bicicletas, em meu país de memória e sentimento, basta fechar os olhos. É domingo, é domingo, é domingo. Eu achei de uma simplicidade, porque eu consegui imaginar essas cenas. Né? Eu tenho essa lembrança, assim, é uma cena que eu tenho uma lembrança de infância, assim, por exemplo, a minha avó morava em frente a uma linha, você vê que os poemas falam muito sobre o trem de ferro, né? Meus avós moravam na beirada da linha, então tinha aquela coisa de ir para a porta, ir para o portão, os vizinhos sentar em frente à casa e descascar laranja. Hoje eu não vejo isso, assim, é uma cidade que já está mais invadido tecnológico, né? Claro pelo progresso técnico e lógico, como diz a Adélia. Mas a Adélia, por exemplo, ela conservou, ela está na mesma casa de sempre, no mesmo vidinho, assim, ela conseguiu conservar isso, assim, cozinhar, né, para o outro, a simplicidade ela preserva. E ela é muito psicanalítica aqui quando ela diz, né, em meu país de memória e sentimento, né? Basta fechar os olhos, então ela sonha, né? Ela tem lá as suas memórias, enfim, e ela fala, né, vivas dentro dela, né? O que a memória ama fica eterno, né? Então ela fala muito sobre as memórias mesmo, assim. Isso. E que eu acho que é bacana, porque a gente falou muito da dívida da Adélia Prado com o Drummond, no sentido de beber e tal, né? Mas quando a gente pega essa percepção de cidade, que tu fala assim, não, mas Divinópolis não é mais assim, mas na poesia ela é. Na poesia porque tu permanece, e o Drummond diz o contrário, né? Porque o Drummond diz assim, casa entre bananeiras, vida entre laranjeiras, um homem vai devagar, um burro vai devagar, o mito vai devagar, devagar vai a vida. E aí quando tu pensa que ele vai fazer um elogio da simplicidade, assim, eita vida besta, sou. Né? Então, o Drummond, ele é o cara que abandonou a Itabira do Mato de Dentro para ir para o Rio de Janeiro. Itabira é só um retrato na parede. Dói, porque era bom aquele passado, mas dói, não é mais aquilo. A Adélia não, a Adélia transforma esse passado numa espécie de moto contínuo, né, de expectativa, porque, claro, esse livro tem 44 anos, né, e tu diz assim, tá, mas tu lê hoje, assim, não, isso aqui né, é o espaço de existência ali dentro né, da percepção múndica dela. Então, essa coisa de... Não,
é assim, o mundo ele é essas coisinhas pequenas e a gente não chegou a tocar, porque tem muito assunto dentro do livro tem muita poesia, né? Mas a questão da cor, então assim, quando tu olha, assim, o livro é todo cromático, né? Ao longo de todo o livro ele é super cromático e cada cor tem um sentimento ligado, né? Que é, para responder lá para a Mary ainda, né? Que é o Rimbaud que a Adélia leu, né? Porque isso está lá no Rimbaud, lá em 1890, 1900, né? Então, o tempo inteiro esse jogo entre as coisas acaba sendo muito importante de preservação, tu consegue preservar, e aí tu consegue superar, né? Então tem essa ideia de, Mineiro, Mineiro, poesia, poesia, Drummond, Adélia e tal, ok, mas vai ser coxo na vida é maldição para homem, Drummond, beleza, tu já fez a tua parte, mas agora eu vou ler isso de uma outra maneira, e eu vou ler isso da maneira que, e não quero criar uma celeuma de gênero, mas talvez, porque ela diz isso, né, eu sou mulher indesdobrável, ou seja, eu consigo ler isso de uma outra maneira, eu consigo positivar uma coisa que, de alguma maneira, estava negativa ali, né? Eu queria te aproveitar aí, Flávia. Tu disse para mandar um recado para a Adélia, que ela, vamos dizer assim, ela está muito presente dentro de nós, né? E vamos dizer assim, a importância desses versos que ela fez e do que ela continua escrevendo para a gente poder se abastecer, né? Com a poesia em nós, né? Para poder enfrentar todas essas questões, vamos dizer assim, da vida, né? Não, com certeza. Agora eu fiquei vermelho, fiquei ruborizado, porque eu falei que eu era apaixonado por ela, né? E agora... Eu vou contar. Mas esse Ciúme, café né? está sendo um café, né, poético apaixonado pela dele, não há dúvida nenhuma. Ela desperta paixões nos homens e nas mulheres. Isso. Vocês Temos mais algum inscrito? Eu entrei foi para elogiar mesmo, viu, gente? Adorei a apresentação de vocês. Parabéns. Foi muito especial a tua participação aí com a gente, né? Deu colorido. Adeliano, né? E era laranja. Então, tchau, com certeza. gente. Muito obrigada, Flávia. Obrigado. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Não temos mais algum inscrito? Não temos? Bom, são quase 9 horas. Quem sabe, Fernando e Heloísa, vocês querem nos trazer aí mais alguma colaboração? Eu queria rapidinho, só... assim, temos uns minutinhos breves. Só assim, que eu esqueci de fazer no afã, né, que eu estava pensando as coisas que eu tinha que falar, e no começo eu esqueci de mandar um abraço, né, para Maria Regina, né, que tá lá, que tá dodói e tal, então, evidentemente, mandar um abraço para Maria Regina, minha querida amiga, né, ficamos em boas mãos, né, como eu falei. Muito obrigada. Mas, enfim, né, que ela tenha uma melhora pronta, rápida. Também convidar o pessoal que está assistindo assim, para ler o Bagagem, né? Mas eu sempre digo para os alunos, e talvez isso valha, né, como dica geral, que poesia a gente não lê que nem prosa. Isso é meio óbvio, é meio evidente. Tu não senta, né? Vou ler essas 300 páginas agora de poesia. Não. Poesia tu deixa em cima do balcão, tu deixa em cima da escrivaninha, tu deixa em cima do lado da cama e tu lê ali um poema, 2 poemas, 3 poemas, sem pensar o que ele significa. Sem ficar fetichizando, né, a poesia. Interpretando e tal. Não, essa leitura, ela, quanto mais livre ela for, né, mais significativa ela vai acabar sendo. Então, assim, isso vale para a Adélia, isso vale para o Manuel de Barros, isso vale para toda aquela geração maravilhosa da qual a Adélia não faz parte, que é a poesia marginal, né? A Ana Cristina, a Alice Ruiz, o Paulo Leminski, né? Só para pegar esses poetas mais novos, mas se a gente chegar aqui em Porto Alegre com o Celso Gutfrein, com o Silvestrin, né? Com o Pedro Gonzaga, com o Diego Granda, a gente tem muita poesia à disposição. Muita poesia à disposição, né? E a poesia é essa linguagem privilegiada na qual a gente consegue se conectar com o outro e com o sentimento do outro. Então, que esse seja um exercício, né? O Hegel, ele dizia que a arte mais sublime é a música, porque ela não tem palavras.
Então a gente não fica interpretando, né, as palavras da música. A segunda arte mais sublime é a poesia lírica, ou seja, essa poesia na qual as palavras vão perdendo a sua função sintática e vão ganhando uma função que é, né, que ele chama de função poética realmente, que é justamente essa dissolução da razão em prol da emoção. Então fica o convite, né, para a gente ler poesia e talvez dessa maneira, com essa, aspas, essa antifórmula, né, essa coisa assim mais liberta, mais livre, né, em relação à leitura de poesia. Que é também a forma como a gente escuta, né, na sessão de análise, de uma forma livre, por associação, né, sem ficar interpretando isto, aquilo. Assim, a liberdade permite que se componha e que se chegue, né, a algo novo, né, se crie a partir daí, né. E então, só para terminar, abre aspas, amor é a coisa mais alegre, amor é a coisa mais triste, amor é a coisa que mais quero, que eu acho que é o que nós queremos, todos nós. Muito obrigada. Com certeza. Muito Então, obrigado e muito boa noite. E nos encontraremos aí certamente, né, no próximo evento. Isso. E então eu quero agradecer também, né, a participação de todos e convidá-los para o próximo café no dia 10 de novembro, às 19h30, quando teremos, como o Fernando então já nos antecipou, né, fez inclusive uma propaganda do nosso professor Sérgio Gonzaga, né, e o psicanalista Juarez Guedes Cruz, que vão conversar sobre a obra, então, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Meu abraço também para Maria Regina, né, e agradecendo a oportunidade, e obrigada a vocês aí também, né, pela paciência aqui com a nossa atividade, mas eu acho que estava muito apaixonada, né? Espero que todos os participantes tenham gostado. E a Flávia foi um toque bastante especial, né? Então tá. Mais uma vez obrigada, então, e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.